Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso terceiro encontro da catequese de adultos e do crisma de jovens. Antes da gente começar com o nosso tema de hoje, vamos iniciar com uma oração. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor possa iluminar nossas inteligências para que a gente absorva todo o conteúdo, todo o aprendizado que é necessário e que Ele quer que nós absorvemos para evangelizar, para trazer outras pessoas para o caminho da salvação, para salvar almas do inferno e levá-las para o céu. Que o Senhor nos capacite, porque sozinho não somos capazes de fazer nada disso acontecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrem-se de, antes das nossas reuniões, dos nossos encontros, você rezar também a oração de São Tomás de Aquino, que está aí no começo da sua apostila. A oração de São Tomás de Aquino, um dos maiores estudiosos, santos estudiosos da igreja, criou e rezava antes de fazer qualquer estudo. Então, se ele, que era tão capacitado, fazia essa oração antes de estudar, é muito interessante que a gente faça também para aumentar o nosso aprendizado, a exemplo de São Tomás de Aquino. Bom, o tema do nosso encontro de hoje é: o que é ter fé? O que é ter fé? Eu queria começar deixando uma reflexão para você. O que você define como fé? Como que você define o que é fé? Para você, o que é ter fé? Dá uma pausa nesse vídeo e pensa: o que é ter fé? Pausou? Pensou? Então vamos lá. O que é ter fé? Esse é o objetivo do nosso encontro e até o final do nosso encontro vai estar mais claro para você o que é isso. Eu quero começar definindo que a fé não é simplesmente algo lúdico, algo místico, espiritual, como às vezes a gente tende a imaginar que é, né? A gente tende a qualificar a fé dentro disso, algo religioso, algo espiritual. Não, mas a fé é tão física, é tão racional quanto lúdica e espiritual. Se a gente for procurar no dicionário, o significado de fé está lá como confiança absoluta em algo ou alguém. Então, no dicionário, fé é confiar de forma absoluta em algo ou alguém. E a gente já conseguiu perceber, olhando simplesmente para a natureza, que é improvável que tudo tenha acontecido pelo acaso, que é muito provável que exista um Criador que criou toda essa perfeição do universo. Muitos ateus, eles são resistentes em acreditar que existe um Criador, mesmo olhando toda essa sincronia de tudo que existe no universo, porque é óbvio, né? É racional que a partir do momento que você abre mão de que tudo foi conta do acaso, você realmente dá o braço a torcer que existe um Criador, que existe um Deus, a partir do momento que você realmente passa a acreditar que existe um Deus, você passa a ter a responsabilidade de servir esse Deus. Se ele pede, se existe um Deus, ele pede para que você o sirva, significa que não servir esse Deus tão poderoso vai te trazer consequências. E muitas vezes o servir a Deus é abdicar de coisas que são prazerosas para você. Não é isso que acontece? Lá nos Dez Mandamentos é basicamente isso que acontece, né? Então, por exemplo, é, quando a gente todos os 10 mandamentos, a gente vai ter um encontro só para falar sobre os mandamentos. Todos os 10 mandamentos, eles são mandamentos que eles tendem a ir contra os nossos instintos humanos. Então, quando a gente coloca lá no mandamento, não, como que tá?
não levantar falso testemunho, algo desse tipo. A gente está colocando também a mentira aqui. E não acontece várias vezes da gente soltar uma mentirinha só para não querer contar toda uma explicação, ou para tentar ajudar alguém, proteger alguém, a gente mente, ou qualquer outra circunstância. Mas a gente faz isso de uma forma quase que automática. Por quê? Porque acaba sendo um instinto de proteção humano. Até mesmo uma criança, você comeu isso? Não, não comi, a criança fala. Por quê? Está querendo se proteger. É instintivo. Então, quando o mandamento, um dos 10 mandamentos da lei de Deus diz não levantar falso testemunho, ou seja, não mentir, ela está falando para você fazer algo que vai contra seu instinto. E fazer algo que vai contra o seu instinto é algo que é doloroso, é algo que demanda energia, é algo que demanda sacrifício. E se você acredita em um Deus e esse Deus pede para você fazer isso, você necessariamente vai precisar fazer isso. Porque se esse cara que criou isso tudo é tão poderoso, quem sou eu diante dele? Então é bom para mim que eu faça o que ele está pedindo, porque senão as consequências podem ser desastrosas para mim também. Então pensar em todo esse sacrifício que vai ser necessário que eu faça, caso exista um Deus, faz com que muitos ateus estejam predispostos a não acreditar em um Deus simplesmente pelo fato de que eles vão precisar abdicar de muitas coisas que eles não estão dispostos a abdicar, caso Deus realmente exista. Então, olha só, existem muitos ateus que não são ateus simplesmente porque não veem lógica em existir um Senhor, um Criador. Eles são ateus também porque eles não querem abdicar dos seus prazeres humanos. É importante a gente saber disso. Levar isso em consideração quando estiver explicando sobre Deus para certas pessoas. Mas, bom, a gente percebeu que não é necessário ter fé para acreditar que existe um Criador. Olhando para a natureza e para a perfeição de tudo, a gente já consegue perceber isso. Até mesmo muitos ateus percebem isso. Isso daqui é uma evidência de Deus. Mas, às vezes, o seu egoísmo, a sua prepotência, a sua soberba de não querer acreditar que existe alguém, eu vou precisar me submeter a esse alguém, faz com que ele seja resistente. Mas uma coisa é fato, eu não preciso ter fé para perceber que existe um Criador. E a partir desse momento que eu percebo que eu acredito que exista um Criador, que eu olhe e note que talvez realmente exista um Deus. A partir desse momento, eu já passo a ter um pouquinho de fé, mesmo que seja uma fé embrionária, porque eu passo, de certa forma, a confiar que não foi o acaso que criou tudo. Alguém criou tudo. E se esse alguém criou tudo, ele é muito mais poderoso do que minha inteligência humana é capaz de conceber, imaginar. E digno, talvez, da minha confiança também. Então, percebe, se fé é confiança e eu confio que exista um Criador, logo eu tenho fé, mesmo que de uma forma embrionária, nesse Criador. Não é o nível de fé que Deus quer que a gente queira. Talvez não é o nível de fé que nós tenhamos em Deus. Mas essa pessoa que está nesse nível de fé, de certa forma, tem um pouquinho de fé. Faz sentido para você? Então, a fé nada mais é do que acreditar em algo ou alguém. E acreditar que existe Deus já é ter fé. Porque essa pessoa acredita que as coisas não aconteceram pelo acaso, né? Acontece que, se fé é confiar, a gente acaba entrando em uma outra lógica. A gente não confia em quem a gente não tem intimidade. Eu quero que você pense agora nas pessoas que você mais confia na sua vida. Tenta pensar em 3 pessoas que você mais confia na sua vida. Quem são as primeiras 3 pessoas que vêm na sua cabeça? Eu não sei quem você pensou, mas talvez eu poderia apostar que essas pessoas que você pensou são pessoas muito próximas de você. Eu vou até um pouco mais além, são as 3 pessoas que você mais tem intimidade. É engraçado, né?
A gente só confia em quem a gente tem intimidade. Não necessariamente em quem a gente conhece, mas sim em quem a gente tem intimidade. Porque a gente conhece certas pessoas, mas não temos intimidade com essas pessoas. Imagina, você conhece quem é o Neymar. Você não conhece o Neymar? Talvez você saiba que o Neymar tem um filho, talvez você saiba qual que é o time que o Neymar joga hoje, a idade do Neymar, quantas Copas o Neymar já jogou. E se você não sabe isso tudo sobre o Neymar, talvez tenha algum artista que você conheça e você saiba muito sobre ele. Tipo, tá falando sobre o Harry Potter. Talvez você conhece lá todos os filmes do Harry Potter. Talvez você conheça todos os livros do Harry Potter, o criador dos livros do Harry Potter, mas não necessariamente conhecer alguém significa que você tem intimidade com alguém. Não é porque eu conheço tudo sobre o Neymar que eu tenho intimidade com o Neymar. Não, ele nem sabe que eu existo. Apesar de eu saber tudo sobre ele, ele nem sabe que eu existo. Então, conhecer e ter intimidade são duas coisas totalmente diferentes. E muitas vezes nós só conhecemos a Deus, não temos intimidade com ele. Nós só conhecemos. Sabemos que ele é filho de Maria e de José, sabemos que ele é Deus, sabemos que ele está lá na hóstia consagrada no altar, sabemos que ele fundou a igreja, sabemos que ele instituiu Pedro como o primeiro papa, sabemos que Deus criou todas as coisas, mas não temos intimidade nenhuma com ele. Até para chamar ele de Senhor é estranho, né? Sair essa palavra da nossa boca. Para rezar de uma forma espontânea, que não seja com o Pai Nosso, com a Ave Maria, é diferente, não é? É estranho, não é? Esses são sinais de falta de intimidade. Conhecer é uma coisa, ter intimidade é outra coisa totalmente diferente. E a questão é, quanto mais nós conhecemos, maior é a nossa fé. Porque quanto mais nós conhecemos, maior é a nossa intimidade. E quanto maior for a nossa intimidade, maior vai ser a nossa fé. Então vamos supor que eu saiba tudo sobre o Neymar. E existe um momento que eu vou conhecer o Neymar pessoalmente e ele vai virar meu amigo. E a partir do momento que ele vira meu amigo, eu começo a ter mais intimidade, conhecer ainda mais, conheço a vida pessoal dele, conheço os problemas dele, conheço os sonhos dele, começo a criar intimidade maior com ele. Não conheço só superficialmente, agora eu conheço intimamente. E daí vem a palavra intimidade. Então, a partir do quanto mais intimidade você tem com Deus, mais fé você vai ter. A gente vai ter uma formação mais para frente em que você vai se deparar com esse esqueminha aqui. A minha tela está espelhada. Deixa eu só ver aqui rapidamente se eu consigo tirar esse espelhamento da tela para você conseguir enxergar o que está escrito aqui. Consegui. Boa. Então, ó, mais para frente você vai ter uma formação em que você vai ver isso que eu gosto de chamar de a fórmula do céu. Isso daqui é uma coisa que eu tirei, um esqueminha que eu tirei do Catecismo Católico, esse livrão amarelo aqui, e que eu criei esse desenho. Esse desenho ele está no Catecismo, não dessa forma, está em forma de texto, mas eu coloquei ele dentro aqui meio que de um diagrama. E aqui tem um esquema muito interessante, ó. Isso daqui é a fé. E como que a fé acontece? Primeiro, ela acontece por meio de vestígios. Então, como eu disse, sabe o cara que vê Deus na natureza e percebe que existe um... Não é possível, tem que ter alguém que criou isso daqui. Ele já tem aqui uma sementinha de fé no coração dele. E a partir do momento que eu começo a acreditar em Deus, essa fé começa a aumentar. E a partir do momento que eu começo a conhecer a Deus, essa fé começa a aumentar. E a partir do momento que eu começo a amar a Deus, essa fé começa a aumentar. E a partir do momento que eu começo a me unir a Deus, essa fé aumenta. E quanto mais eu me uno a Deus,
mais eu passo a amar a Deus. E quanto mais eu amo a Deus, mais eu quero conhecer a Deus. E quanto mais eu conheço Deus, mais eu creio em Deus. E quanto mais eu creio em Deus, mais vestígios eu vejo na natureza dele. Então, o fluxograma da fé, eu fui explicando e fui afastando, né? O fluxograma da fé, ele, deixa eu ver se eu consigo indicar aqui, ele vai e volta. Então, ele inicia por aqui, dá toda essa volta e finaliza aqui, mas ele não acaba aqui. Ele volta e faz o mesmo caminho e fica fazendo isso todo momento. É um círculo sem fim. E quanto mais vai e volta esse modelinho faz, mais a sua fé aumenta. Mas tudo começa pelos vestígios, pela semente que é plantada no seu coração. E a partir dessa semente que é plantada no seu coração, você precisa querer e se dispor a conhecer a Deus para ganhar essa intimidade que vai te levar a amar Ele. E esse amor que vai crescer tanto que vai querer você disponivelmente, você por ação própria vai querer conhecer mais Ele. E conhecendo você vai acreditar mais. Então você vê que isso é um vai e vem. Como que. Aí vem uma outra pergunta. Como que eu faço, Lucas, para conhecer mais a Deus? Como que eu faço para ter mais intimidade com Ele? Eu quero aumentar minha fé. Eu sempre peço isso nas minhas orações. Senhor, aumenta a minha fé. Como que eu faço para aumentar minha fé em Deus? Como eu disse, conhecendo a Deus. Nosso fluxograma mostra. E como conheço a Deus? Eu preciso saber como que Ele se apresenta para mim. E Deus se apresenta de duas formas. Ele se apresenta por meio dos profetas e por meio de Jesus Cristo. Os profetas, eles estão lá no Antigo Testamento e também nas primeiras leituras da missa. Quando você vai lá na missa, primeira leitura, geralmente tem ali alguma leitura sobre um profeta. E o Deus também se apresenta por meio de Jesus. E Jesus, a gente conhece ali no Novo Testamento e também nos evangelhos da missa. Então, a gente entende o que Deus espera da gente, o que Ele quer da gente, qual que é a nossa missão, para que nós fomos criados, por meio dos profetas e de Jesus Cristo. E quanto mais a gente se aprofunda nesses porquês, nesses significados, no que é a orientação da igreja. Peraí, Lucas, você falou Jesus e os profetas, como assim a igreja? Quem que criou a igreja? Jesus criou a igreja. Então, no final das contas, as orientações da igreja é a orientação do próprio Jesus Cristo. Então, essas orientações e esse entendimento, essa minha vontade em querer entender cada vez mais, faz com que eu conheça e ganhe cada vez mais intimidade, que vai fazer eu amar, que vai fazer eu me unir e depois vai voltar. Por estar unido, vou amar mais, vou conhecer mais, por conhecer mais, eu vou querer crer mais nele, eu vou crer mais nele, por crer mais, eu vou ver mais vestígios. E minha fé sempre vai estar em constante aumento. Tá? Então, esse fluxograma ele é muito interessante e a gente vai ver mais sobre ele mais para frente, lá no início da nossa segunda parte da nossa catequese. Essa parte aqui eu não vou nem explicar para vocês, para não dar spoiler. Vocês vão ver nos próximos capítulos. Mas, bom, resumindo, nós só confiamos em quem nós conhecemos. E quanto mais nós conhecermos a Deus de uma forma íntima, mais intimidade nós vamos ter e maior vai ser a nossa fé. Essa é a primeira parte do nosso encontro de hoje. Agora, partindo para o finalzinho já do nosso encontro, a gente fica com uma reflexão. É bastante interessante enxergar a fé nessa perspectiva que eu estou explicando para você, porque a gente começa a ter uma clareza maior sobre a fé. De novo, como eu disse lá no começo, muitas vezes a gente imagina a fé como algo super espiritual, como algo que não tem como explicar, que não tem explicação. E aí eu deixo uma pergunta para você, na sua opinião, você acha que a fé é espiritual ou racional?
Qual que é a sua opinião sobre a fé? A fé é espiritual ou a fé é racional? A minha resposta, quer dizer, a minha resposta não. A resposta da igreja em relação a isso é que a fé é os dois. É tanto racional quanto espiritual. E não dá para ser só um ou outro. Porque se a fé for simplesmente espiritual, ela vai acabar virando uma crendice, uma superstição. Então, sabe aquelas pessoas que colocam a ferradura em cima da porta? Então, isso daí é superstição. É a fé de que aquela ferradura vai fazer com que as más energias não entrem na casa. Então, a fé está direcionada para o quê? Para o objeto ou para Deus? E por que Deus colocaria o poder dele em uma ferradura? A gente está deixando de colocar uma cruz na frente, em cima da nossa porta para trocar por uma ferradura? Qual o sentido disso? A cruz tem um significado, tem um poder, tem um simbolismo. É a vitória de Deus contra o pecado. É um símbolo que me leva a direcionar minha atenção para o centro que é Deus. Mas e a ferradura? Ela me leva a direcionar minha atenção para o quê? Para o cavalo? Não tem sentido isso. Entendeu? Então, tudo que é simplesmente espiritual acaba caindo no campo da superstição. É por isso que a fé, ela não é só espiritual. Ela é espiritual, mas ela não é só espiritual. E ela também não pode ser só racional, porque não tem nem como ela ser só racional. Deus não tem explicação, não tem como explicar Deus. E se não tem como explicar Deus, não tem como ser racional. Não tem como ser científico. É por isso que a fé é racional e também espiritual. Deus é tão cuidadoso com a gente, ele sabe tanto que nós somos limitados, que ele nos dá o privilégio, muitas vezes, de se apresentar de uma forma razoável ao nosso entendimento, razoável à nossa inteligência. Com qual objetivo? Com o objetivo de colocar a sementinha da fé no nosso coração. Então, talvez algum dia você já tenha se deparado com alguma música, com alguma oração, com alguma pregação, com alguma homilia, com alguma palavra que te motivou a se aproximar de Deus. Não sei se isso já aconteceu na sua vida, mas talvez já tenha acontecido. Talvez você nem estivesse afastado da igreja, mas você ouviu uma música ou ouviu alguma palavra que te deu vontade de ir para a missa. Essas sementes, elas são intencionalmente plantadas por Deus. E muitas vezes elas acontecem de forma totalmente natural, racional, por meio de uma música, por exemplo. O que tem de espiritual em uma música? Foi uma música escrita por uma pessoa que chegou até você. Mas muitas vezes esses acontecimentos acontecem de uma forma que parecem ser coincidência. Muitas vezes esses acontecimentos eles são até negativos, que nem um acontecimento, sei lá, de uma perda na sua família ou de algo muito ruim que aconteceu com você e te faz refletir sobre, meu Deus, o que que eu estou fazendo da minha vida? E acaba te fazendo se aproximar de Deus. Então, o que que eu quero que você entenda em relação à fé racional? Eu estou falando sobre a fé racional, a igreja entende como fé razoável. Guarda essa palavra. A fé racional é a fé razoável ao entendimento humano. Não é a fé científica, matemática, provada. Isso daqui é ciência. E a fé não é científica. A fé é racional, ou seja, muitas vezes razoável ao entendimento humano. Muitas vezes também não é razoável ao entendimento humano. E aí entra os mistérios da fé mistérios de fé que a gente falou no encontro passado. Mas a fé é racional porque em muitas oportunidades ela é razoável ao entendimento humano e ela ilumina o nosso coração para que a gente direcione o nosso olhar para Deus.
E ao mesmo tempo em que ela é racional, ela também é espiritual, porque a fé é um dom de Deus. A fé é um dom que Deus coloca em nosso coração. E como qualquer dom, ele não tem como ser utilizado, ele não tem como gerar fruto se a gente não utiliza ele. A fé é um dom, assim, a gente pode colocar aqui como exemplo de um óculos. Eu posso ganhar esse óculos de presente. Se eu ganho esse óculos de presente e eu deixo ele aqui em cima da minha mesa, ele não vai não vai ser um benefício para mim. Ele não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, porque eu simplesmente não estou usando. Eu posso até ter ganhado ele de presente, mas se eu não uso, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se eu passo a usar esse óculos, eu vou enxergar melhor. E aí sim ele vai fazer diferença na minha vida. Aí sim esse presente vai fazer diferença na minha vida. Então, assim também é a fé. É um presente que a gente recebe. Muitas vezes, esses vestígios, eles são acontecimentos na nossa vida. Como eu disse, música, acontecimentos bons, acontecimentos ruins, que levam a gente a direcionar nosso olhar a Deus. Mas olha só, o próximo passo é crer. E para crer, a gente precisa se mover. Não tem como eu acreditar sem querer acreditar. E para querer, eu tenho que fazer, não é? Qualquer coisa que você quer, você precisa fazer. Nada você vai pensar, eu quero um bolo de chocolate, e ele, bum, vai aparecer aqui na sua frente. Se você quer, você precisa ir comprar, ou mesmo que você fale, beleza, ô Lucas, não vou comprar, vou pedir no iFood, mas você precisa pegar o celular e fazer o pedido. Você precisa ir na cozinha e fazer. Se você quer algo, você precisa se mover para ter aquele algo. Assim também a fé. Ela é um dom de Deus espiritual que é plantada no seu coração. Muitas vezes de uma forma lógica e racional, que eu consigo perceber e entender isso daqui não tem como ser coincidência. É um aviso de Deus, é um sinal de Deus. Só que ela não vai fazer diferença nenhuma se eu não me mover para desenvolver ela, para aperfeiçoar ela. Se eu não acreditar, e depois de acreditar e saber disso que você está sabendo hoje, querer conhecer mais a Deus para ter mais intimidade e aumentar essa fé. E Deus quer muito que a gente tenha fé. Muitas vezes Jesus disse isso no Evangelho, né? Tenha fé, tenha fé, tenha fé. Ele dizia direto isso. Uma frase que ele sempre dizia também é: não tenhais medo. E quais são as coisas que a gente tem medo? A gente teme tudo aquilo que a gente desconhece. Por que que muita gente tem medo do escuro? Porque não consegue enxergar nada no escuro. Eu não sei o que vai acontecer aqui. Se vai aparecer alguém, vai me dar um susto. Eu desconheço se tem outra pessoa aqui na sala que vai me dar um susto. Por não conhecer, eu tenho medo. Eu não tenho medo daquilo que eu conheço. E é por isso que eu preciso conhecer para não temer. Quando Jesus disse, não tenhais medo, ele está acreditando que você acredita nele, conhece ele, e por isso você não vai temer. Porque se você conhece e sabe que ele é todo-poderoso e que ele cuida de você, por que você vai ter medo? Não faz sentido ter medo. É por isso que ele diz várias vezes: tenhais fé, não tenhais medo. Eu até tatuei isso aqui, ó. Não tenhais medo no meu braço. Toda vez que eu olhar, ele já está mandando a mensagem para mim. Não tenhais medo. Então, é um exercício que a gente precisa a todo momento estar colocando em prática para que a nossa fé vá aumentando. Então, a fé, ela é racional e, ao mesmo tempo, ela é espiritual. É um dom que Deus coloca em nosso coração e, às vezes, faz isso de formas totalmente compreensíveis ao entendimento humano. Tudo isso que ele faz e coloca no nosso caminho e é compreensível ao entendimento humano, a igreja dá o nome de motivos de credibilidade. O que são os motivos de credibilidade? São motivos para acreditar. São motivos para acreditar em Deus, acreditar que Deus está ali naquele lugar ou está
não importa. São motivos, no final das contas, que vão te auxiliar a aumentar a sua fé. Então, os motivos de credibilidade nos levam a entender a Deus de uma forma, a entender a fé de uma forma racional. Aqui na nossa apostila tem uma definição interessante sobre os motivos de credibilidade. Diz assim: resumindo, os motivos de credibilidade são acontecimentos acessíveis ao entendimento humano. Olha só, aqui entra a fé racional. Os motivos de credibilidade são acontecimentos acessíveis ao entendimento humano, que movem a nossa inteligência para receber do Senhor em nossos corações. Eu acho que eu li errado. Resumindo, os motivos de credibilidade são acontecimentos acessíveis ao entendimento humano que movem nossa inteligência para receber o Senhor em nossos corações. São explicações racionais que apontam para a existência do sobrenatural. Olha que legal. Ele não explica a existência do sobrenatural, ele simplesmente aponta para a existência do sobrenatural. São explicações racionais que apontam para a existência do sobrenatural. Ou seja, o mundo é muito perfeito. Como que pode isso daqui ter sido aleatório? Tá percebendo que é algo racional? O mundo é perfeito, tá tudo conectado. Existe um sistema muito bem montado. Como pode ser aleatório? Percebe que é algo racional que está apontando para a existência de algo sobrenatural? Isso é um motivo de credibilidade. Então, os motivos de credibilidade são acontecimentos acessíveis ao entendimento humano que movem a nossa inteligência para receber o Senhor em nossos corações. São explicações racionais que apontam para a existência do sobrenatural. Entre os principais motivos de credibilidade estão os vestígios de um Deus criador na natureza, as profecias no Antigo Testamento sobre Jesus, inclusive todas as profecias que foram feitas no Antigo Testamento sobre Jesus, todas essas profecias foram cumpridas. Como que explica milhares de anos antes de Jesus nascer terem existido pessoas, profetas, que disseram que ia acontecer e isso ter acontecido exatamente como eles disseram? Outros motivos de credibilidade, os milagres que acontecem ao longo dos séculos, talvez já tenha acontecido algum milagre com você, são motivos de credibilidade. São coisas racionais, acessíveis à nossa inteligência, mas que apontam para a existência de um sobrenatural. Não explica a existência de sobrenatural. Aliás, elas apontam, ao contrário, elas apontam a existência do sobrenatural, para que a gente acredite. Ela não explica, porque se explicasse, não precisava de fé, né? Para que eu vou ter fé? Eu estou vendo ali, então eu não preciso ter fé que essa garrafa está aqui na minha frente. Eu estou vendo a garrafa na minha frente. Então, se explicasse, não precisaria de fé. É por isso que ele só aponta, porque Deus quer que a gente tenha fé de uma forma totalmente sem a necessidade da prova, né? Então, a fé é um dom, por isso ela é garantida pelos motivos de credibilidade. E aí a gente tem aí, para finalizar esse nosso encontro, a nossa citação do Evangelho no final da nossa apostila. É a citação de João, capítulo 20, versículo 29. Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados os que não me viram e mesmo assim creram. Essa palavra é para mim e para você. Bem-aventurados os que não viram e mesmo assim acreditaram. E essa palavrinha aqui, bem-aventurados, é um título. Os bem-aventurados são títulos. Lá no céu, a gente não vai estar todo mundo no mesmo nível, não. Vão ter níveis diferentes.
Vão ter graduações diferentes lá no céu. Os santos vão estar em um outro patamar comparado com a gente lá no céu. É por isso que a gente tem que procurar a santidade aqui na terra, para estar em um nível parecido com eles lá no céu. E eu não sei te explicar o que que vai te dar esse nível, mas se a gente tem a possibilidade de acessar eles, por que não acessar? E eu não sei se você já viu nos evangelhos as bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque deles será o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque blá, blá, blá. Então, quando Jesus fala bem-aventurados, ele já está falando ali o resultado, o que essas pessoas vão ganhar lá no céu. E as bem-aventuranças são títulos que essas pessoas que se encaixam nessas bem-aventuranças vão receber lá no céu. E aqui, quando Jesus diz bem-aventurados os que não me viram e mesmo assim creram, está dando um título para quem acreditar mesmo sem ver. Então, eu e você que acredita em Deus, mesmo sem ver Deus, nós vamos ser bem-aventurados lá no céu. Então, fica essa reflexão. Espero que esse nosso encontro tenha te dado uma clareza maior sobre o que é a fé. A fé não é simplesmente um conto de fadas. A fé não é algo que não é explicado. Deus respeita, ele que criou, né? Ele respeita a nossa inteligência, é por isso que ele nos dá acesso de uma forma inteligente, razoável, racional sobre essas explicações. E é por isso que eu amo ser católico, porque a igreja nos dá explicação sobre o que ela pede que a gente faça. Nós, na maioria das coisas, não somos cegos caminhando, tateando no escuro. Não, nós temos acesso a essa inteligência, a essas explicações milenares que Jesus nos deu e é trazido para nós por meio do catecismo. Tudo está conectado. E eu adoro ser católico porque aqui na religião católica eu consigo acessar essas explicações. Eu sou um cara muito curioso, agora gosto de saber os porquês. E eu gosto de sair atrás dos porquês. Beleza, eu preciso ter fé, mas por que ter fé? E a igreja me diz o porquê ter fé. E é para isso que você está aqui na catequese, para entender esses porquês e para sair aí falando para as outras pessoas os porquês também. Porque talvez existam muitas pessoas no mundo que só precisam saber disso que você está tendo acesso hoje, que você vai ter acesso nos próximos encontros, para que ela se converta e para que a alma dela seja salva. A gente não sabe se essa pessoa vai morrer logo depois de você falar algo que vai levar ela à conversão. Então, talvez você seja a última esperança para a alma de alguém que só precisa ouvir aquilo que você tem a dizer e que você sabe para se converter, porque o tempo dela já está chegando. Nunca se sabe, né? Então, vamos agradecer por esse nosso encontro, esse nosso aprendizado. Senhor, muito obrigado por me dar todo o conhecimento que o Senhor acha pertinente para que eu tenha mais fé. Muito obrigado por me dar cada vez mais o entendimento da necessidade da humildade de curvar minha inteligência e deixar tudo nas tuas mãos, porque o Senhor criou tudo, o Senhor sabe de tudo. Eu peço mais fé, Senhor, porque minha fé é pouca, minha fé é pequena. E tem muitas pessoas que precisam da minha fé para ter uma virada de chave na vida delas, para que a alma delas seja salva. E se é isso que o Senhor espera de mim, eu peço que o Senhor me fortaleça, porque é isso que eu quero dar. Que Nossa Senhora interceda por nós durante nossa jornada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.